que irá ser servido. Pai, usa, meu Pai, que será um canal de bênção para as nossas vidas no dia de hoje. Usa, Senhor, o teu filho com unção, poder, autoridade e ousadia. Brinda, Senhor, o teu servo de todo mal, de toda repreensão, de todo dardo do inimigo. Acampa, Senhor, anjos ao redor da tua igreja, Senhor. Sela este ambiente com o teu fogo, meu Pai. Repreendendo, meu Pai, todo espírito de sonolência, distração, desatenção, Senhor Jesus. Pai, fala conosco conforme a tua vontade, conforme o teu querer, querido Espírito Santo. E que a palavra, Senhor, venha penetrar nos nossos corações, Senhor, como flecha, Senhor. E que possamos, Senhor, sair daqui, meu Pai, tomando posse da tua palavra, querido Espírito Santo. Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar mais um dia, Senhor, sendo alimentado na tua casa no dia de hoje. Pai, usa, Senhor, o teu servo, é o que eu te peço. E desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz a todos, amém? Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Eita glória. Glória a Deus. Chegou o momento de nós falarmos acerca da palavra de Deus. E a mensagem se encontra, eu vou estar lendo em alguns outros capítulos, mas a palavra inicial aqui, ela vai se encontrar no livro de Salmos, número 11, versículo de número 2. Salmos 11 e o versículo é de número 2. Você que for encontrando, já vai glorificando o nome do Senhor, já vai exaltando o nome dele. No segredo de Deus se manifestar com grande poder, com grande unção, nós abrimos a nossa boca e glorificar o nome dele. Você quer ver Deus descer com poder, Deus descer com autoridade, Deus descer com uma unção sobrenatural hoje sobre a tua vida? Então comece a abrir a tua boca e comece a glorificar o nome dele no teu lugar, e você vai ver o que Deus vai fazer neste lugar ao teu favor, em nome de Jesus. Eita glória. Salmo 11, verso de número 2 diz assim: porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Só até aí. Estava eu essa madrugada orando a Deus, falando com o Senhor, e como de costume eu falei: Senhor, eu quero uma palavra, precisamos de uma palavra que venha movimentar algo no mundo espiritual a favor de nossas vidas. E Deus me deu esse versículo, aonde o salmista, ele diz algo muito importante, mas talvez você já leu muitas das vezes esse salmo, mas talvez esse versículo tenha passado por despercebido na tua vida. Mas olha, vamos prestar atenção no que realmente está querendo dizer esse salmo em questões espirituais sobre a tua vida. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Sabe o que o salmista estava querendo dizer quando Deus, o Espírito Santo, trouxe ao coração dele esse versículo no salmo? O salmista estava querendo dizer o seguinte: existem pessoas ímpias. Quando a Bíblia diz o ímpio, ele está dizendo aquele que não tem temor a Deus, aquele que não lê Bíblia, aquele que não ora a Deus, aquele que excluiu Deus da sua vida, aquele que de maneira alguma ele considera as leis que estão nos 5 primeiros livros.
Esse é o ímpio. Talvez entrou hoje alguém aqui que ainda está com o teu coração fora da presença de Deus. E talvez Deus também quer falar contigo. Não porque você ainda não reconhece Ele como eterno e o Filho dele como Salvador da humanidade, mas Deus a todo momento Ele quer nos revelar quem Ele é. Ele quer nos trazer a consciência de quem Ele é. Como surgiu a criação? O porquê de tudo isso? Feito pelas suas próprias mãos. Uma essência genuína e santa, vinda até a terra, colocada, criada por Deus. E que muitas das vezes nós, por falta de ensinamento, falta de entendimento, falta até mesmo de uma doutrina dentro do nosso lar, nós aprendemos que não devemos se preocupar com as coisas espirituais do dia a dia. Nós precisamos de nos preocupar em trabalhar, em ganhar dinheiro, em construir, em cuidar de família. Isso tudo, irmãos, é importante. Mas antes mesmo de nós nos preocuparmos com as questões físicas, o espiritual já existia. O espiritual, ele existe para tudo, sempre existiu. E o físico, nós temos dentro do livro de Gênesis o momento da criação, o momento que Deus decidiu fazer algo físico no meio do espiritual. E é onde fomos criados, é onde tudo começou a existir, aquilo que se torna apalpável. Enfim, voltando ao versículo de número 2, do número 11 de Salmos, o salmista diz o seguinte, que o ímpio, ele prepara o arco, e ele coloca a corda no arco, e ele trava aquele arco, e prepara a lança. E quando ele faz isso, ele faz a intenção de prejudicar o justo. E quando ele decide fazer isso, a tentar prejudicar aquele pelo qual está buscando fazer as coisas certas, está tentando melhorar a cada dia, está tentando ser um ser humano mais aceitável pelo Deus da eternidade, o ímpio, no oculto, ele está tentando prejudicar alguém. Ou seja, eu já vivi uma vida ímpia, eu já vivi uma vida fora da presença, e eu posso falar de mim mesmo. Quando eu não estava na presença de Deus, quantas pessoas eu não prejudiquei achando que eu estava certo, achando que eu estava fazendo da maneira correta. E tenta olhar lá atrás, quando você não estava na presença de Deus, quando você não analisava as escrituras e via o que realmente era bom para você praticar. E começa a analisar tudo que você começou a fazer antes de Deus entrar na tua vida. Suas atitudes, seu comportamento, muitas das vezes estava prejudicando alguém, sim ou não? E bem assim, quando você vem para a casa de Deus, quando você começa a mudar a tua postura, assim também acontece com as pessoas que estão lá fora. Ela começa a te observar, e você às vezes começa a atrapalhar os planos dela, somente porque você agora decidiu se posicionar em Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque agora você não vai mais caminhar com aquela pessoa, você não vai mais aplaudir os erros dela, você não vai mais começar a fazer na empolgação que ela está fazendo. Agora tudo que essa pessoa começar a fazer, você vai criticar e você vai colocar em oração. Você vai começar a ensinar essa pessoa a agir de maneira correta, e ela vai ficar frustrada. Sabe por quê? Porque agora ela não encontra mais aquela pessoa que ela pode se apoiar em seus erros e falar assim: ó, eu fiz isso com fulano. O que você fez, você tem que fazer mais isso. Nós temos que colocar o cara
no chão, pisar no pescoço, matar ele se possível. Agora não, eu vou contar minhas vantagens dos meus erros, dos meus pecados para o meu irmão, e agora ele está na presença de Deus, e agora ele vai começar a me repreender, e isso vai começar a me frustrar. Por quê? Eu não vou começar mais a ver ele como meu amigo, como aquele que começava a aplaudir os meus erros, porque agora tudo de errado que eu começo a praticar, ele vem me repreender. E tudo que de errado que você começava a fazer, hoje já não te pertence mais. E quando você vê aquele teu amigo, aquele teu parente, aquele teu vizinho na mesma situação, fazendo coisas erradas, prejudicando pessoas, você vai lá corrigir ele com todo amor, com todo carinho, com toda paciência, com todo cuidado. Algo que você nunca fez, você começa a fazer. Você vai lá e abraça o teu vizinho, o teu parente que está fazendo errado, e com todo amor você corrige ele, e ele começa a se sentir ameaçado pelo Deus que está te doutrinando em amor. E aonde essa pessoa, que é o ímpio, que a Bíblia diz, ele começa a preparar o arco, a preparar a corda no arco, a afiar sua lança, a envenenar a ponta da sua lança, só para atacar o justo, só para tentar te atingir, só para tentar te parar na caminhada, só para tentar fazer você voltar atrás. Enquanto você está aqui buscando santificação, enquanto você está aqui buscando comunhão com Deus, enquanto você está aqui buscando alcançar o favor de Deus, clamando ao Senhor para que Ele venha perdoar os seus pecados de lá de trás, tem coisas erradas acontecendo lá fora. Tem pessoas lá fora preparando o arco, preparando a lança. Enquanto você está aqui no posicionamento com Deus, falando: Senhor, eu tenho que parar de fazer coisas erradas, eu tenho que parar de prejudicar o meu irmão, eu não quero mais viver essa vida de prostituição, de bebedeira, de drogadição, de mentira, de contenda, de fofoca, seja lá qual é o teu problema a ser tratado. As coisas estão acontecendo de forma errada lá fora. As pessoas que você andava, que você caminhava, continua com o mesmo intelecto contaminado, continua com a mesma mente prostituta, continua com o mesmo coração rancoroso, continua fazendo os planos para ir para a balada, para ir usar droga, para ir para a bebedeira. E quer saber de uma coisa? Quando terminar o culto, você vai olhar no teu celular, vai ter a mensagem dele te convidando, dela te convidando para ir lá para a balada, para ir na caminhada errada. Só que hoje você está aqui sentado, pedindo a Deus uma oportunidade de alcançar misericórdia, de alcançar o favor de Deus, o amor do Eterno. E independente de como está a nossa vida espiritual, eles estão lá fazendo coisas talvez para tentar te atingir. E muitas pessoas têm um dizer dentro das igrejas que, quando eu começo a analisar a Bíblia, começo a observar a palavra de Deus, eu percebo que esse dizer ele não faz muito sentido no mundo espiritual. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja dizendo: macumba não pega em crente, macumba ela não atinge a casa do crente, a macumba ela não entra na casa daquele que vai para a igreja. E a gente trabalha numa linha de libertação e a gente quebra tanto trabalho na vida de crente. E tanto crente vivendo uma opressão, pessoas que estão na igreja já há muitos anos vivendo uma opressão, porque o ímpio está preparando o arco, está preparando a lança, está envenenando a ponta e está atingindo a casa do crente, e está atingindo a tua casa, e está atacando a tua vida. E você vindo para a igreja pedindo misericórdia, pedindo para Deus converter a
pedindo para Deus fazer com que aquele coração seja quebrantado, mas ele insiste em preparar o arco, preparar a lança, envenenar a ponta e te atingir. Mas você não pode parar a tua caminhada com Deus. Você tem que continuar orando. O teu papel é continuar abençoando. O teu papel é continuar liberando a palavra de bênção, a palavra de vitória para Ele. Porque a Bíblia nos ensina que você tem que fazer a diferença. Porque é você que está agora conhecendo o caminho da verdade. Porque é você que agora está subindo no altar pregando o amor ao próximo. Então é você quem tem que demonstrar amor ao ímpio. É você que tem que abraçar a causa do ímpio. É você que tem que descer as madrugadas em oração a favor da conversão do ímpio. É você quem tem que começar a analisar a tua vida com Deus, para que haja mudança na casa do ímpio. O livro, essa madrugada eu estava lendo o livro de Números, capítulo exatamente número 22, 23, 24 e 25, aonde eu comecei a fazer um estudo essa madrugada da história de quando Moisés tira o povo do Egito. E eles começam a estruturar o povo no meio do deserto. E a orientação de Deus para Moisés e para o povo é: vá conquistar a terra. E quando Moisés leva essa informação para o povo, Moisés ele manda 12 espias para ver se a terra era boa. E quando esses homens eles entram sobre esta terra, eles descobrem que a terra é maravilhosa. O cacho de uva, enquanto você traz uma bandeja da feira sozinho, umas 10 bandejas da feira, o cacho de uva era carregado por 2 pessoas. Porque o cacho era muito grande, as uvas eram muito grandes. E eles não tinham capacidade de carregar até Moisés, até o povo sozinho. Então eles carregaram um cacho de uva entre 2 pessoas. Só que quando eles chegam com a prova de que a terra é boa, eles também chegam com a notícia de que na terra existe gigante. E para conquistar aquela terra não seria tão fácil assim. Eles teriam que contar com algo maior que Deus. E eles começaram a tremer. E aqueles homens começaram a contar que a terra é maravilhosa. Só que quando eles começaram a olhar para a dificuldade, eles abriram uma brecha no plano espiritual. Eles diminuíram o nome de Deus, o Eterno, comparando a força deles e o sobrenatural de Deus na vida deles com o tamanho daqueles gigantes. E ali eles conseguiram contaminar toda a massa. Todos ficaram tementes em avançar com Deus. Todos se acovardaram, eles entraram em pânico, queriam apedrejar Moisés, começaram a questionar a situação de Moisés ter incentivado eles a sair do Egito para morrer no deserto na mão daqueles gigantes. Só que diante de toda essa contaminação na mente, a ponto de roubar a fé daquelas pessoas, se levanta Josué e Caleb e diz: opa, não é bem assim a situação. Nós vimos realmente que a terra é boa, que existe gigante naqueles lugares, porém Deus nos prometeu aquela terra. Nós vamos invadir aquele lugar, nós vamos guerrilhar contra os gigantes e nós vamos matar eles numa bocanhada só, como alguém com muita fome destrói um pão. Nós vamos rasgar eles nos dentes. Como alguém que quando está com muita fome não tem tempo de perguntar, não quer esperar a faca, já rasga logo
fala do povo dele assim: nós vamos invadir, nós vamos fazer com esse gigante, porque Deus é conosco. E alguns entraram naquela fé, alguns absorveram a palavra de Josué e Caleb, mas a maioria ficaram meio acanhados diante das informações. Não acreditaram muito que o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que livrou eles da mão de Faraó, poderia dar vitória para eles diante de gigantes. Porque uma coisa era Deus combater a Faraó, outra coisa era Deus mover o sobrenatural e vencer aqueles gigantes. Porém, Deus lá na frente daria vitória, a conquista daquela terra para aquele povo. Mas olha a legalidade do medo entrando sobre toda uma nação. O medo invadiu o coração, o pânico começou a invadir o coração. As pessoas começaram a ficar ansiosas em meio ao deserto, a ponto de se acovardarem e quererem morrer no meio do deserto e não encarar o gigante com Deus. Situações vão acontecendo na minha vida e na tua vida, a ponto de tentar nos paralisar, a ponto de tentar fazer com que a gente não tenha força para caminhar e vencer em Deus. Porque chega um certo momento que, por mais que você está na presença de Deus, está indo nos cultos, está lendo a Bíblia, está orando, se você não vigiar, o medo abre uma legalidade na tua vida, onde você fica paralisado, estacionado no mesmo lugar, e você não consegue mais vencer e nem alcançar a promessa de Deus na tua casa. E aquele povo que ia conquistar aquela terra em 40 dias, eles ficaram pelejando no deserto por 40 anos. Deus teve que trocar uma geração de covardes, de medrosos, de incrédulos, porque não conseguiam mais crer que Deus, o Deus que derrotou o Faraó, é o mesmo que fez a promessa que ia derrotar o gigante. O Deus que lá no passado te deu vitória diante de tantas situações que você conhece, é o mesmo Deus que vai te dar de vitória diante dessa dificuldade que você está passando hoje. É o mesmo Deus que vai fazer você conquistar ainda hoje. Mas se você deixar a covardia de lado, o medo de lado, a incredulidade de lado, e crer que o Deus que você veio buscar aqui é o Deus de resposta, é o Deus de vitória, é o Deus de conquista, é o Deus que já determinou o teu milagre. Capítulo de número 22, do verso 1 em diante, diz assim: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desde a banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Quando chega a notícia a Balaque de que Israel está no deserto conquistando, que Israel está em guerra no meio do deserto e estão conquistando, o livro de Números diz que Balaque, o moabita, andava angustiado, andava trêmulo. A conquista de Israel estava tirando o sono do rei dos moabitas. Israel avançando com Moisés e conquistando, estava tirando a paz de Balaque. E Balaque chama os seus sábios
os seus conselheiros, e diz assim: quero que vocês vá até Balaão. Eu quero que vocês vá de encontro a Balaão e já leve a oferta e já leve o pagamento de Balaão. E quando eles chegam até Balaão, Balaão era um feiticeiro muito famoso. Para quem nunca ouviu falar de Balaão, os sábios, os judeus, eles dizem que Balaão não era só um homem feiticeiro. Balaão ele era um homem que vivia no ocultismo e que era um homem de nações. Ele não parava em país, ele não parava sobre as nações, ele viajava o mundo. E ele foi um dos sábios conselheiros de Faraó. E ele conhecia o Deus dos judeus, mas ele também conhecia os deuses do Egito. E quando agora ele está no meio do deserto, ele está ali desenvolvendo o ocultismo, ele está ali desenvolvendo a bruxaria, a feitiçaria. Ele está movimentando o plano espiritual e ele é um homem muito conhecedor. Ele é aquele homem que conhece todas as técnicas, todas as preparações. Quando alguém entrava numa guerra para prejudicar alguém, Balaão não falhava nos seus negócios. Balaão ele fazia toda a preparação e ele fazia bem feito. Você que já foi na macumba, você já viu aquele trabalho que você pagava antigamente e nunca deu certo? Isso não acontecia com Balaão, porque Balaão tinha técnica de vitória. Balaão sabia fazer o trabalho certo. Balaão sabia fazer o negócio funcionar na vida do crente, para dar errado. Balaão era pedra de tropeço na vida de qualquer um, porque ele era feiticeiro por excelência na mão de Satanás. E quando Balaque ele começa a ter essas crises de ansiedade, crises de medo, de pavor, porque ele vê Israel avançando, ele não escolhe um outro bruxo a não ser Balaão para estar caminhando ao lado dele. O maior bruxo que estava no meio do deserto. Para você que não sabe, os sábios judeus dizem que não só Balaão foi conselheiro de Faraó, mas Jó também foi conselheiro de Faraó. E eles, por opção, decidiram fugir do Egito para não ser oprimido por Faraó, porque eles contrariaram o Faraó. Segundo os livros históricos, Balaão ele trouxe uma proposta a Faraó para que o Faraó viesse destruir os judeus, porque os judeus um dia iria ser uma grande nação, porque o Deus dos judeus não era um Deus de brincadeira. Mas Faraó todavia ignorou a palavra de Balaão, e glória a Deus por isso. E agora Balaão é contrariado e ele foge para o deserto. E lá no meio do deserto agora ele é convidado por Balaque. Os sábios de Balaque chegam até a tenda de Balaão. E eles já chegam lá com todo o preparativo da consagração, com toda a oferenda, toda a preparação do altar, e com toda a oferta que Balaque iria presentear a Balaão. Agora eu te pergunto, se Balaque precisa de Balaão para fazer toda a preparação, como que os sábios já levaram tudo preparado? Você que já foi na macumba, você sabe disso. Você não chegava na macumba já com toda a preparação do macumbeiro lá do Pai de Santo e falava assim: ó, eu preciso de fazer um trabalho, já está tudo aqui. Não, ele te passava a lista, ele te passava a lista de compra. Mas aqui é diferente. Balaque, ele já manda os sábios levar tudo preparado.
Sabe por quê? Porque Balaque também era feiticeiro, mas ele não chegava ao nível de Balaão. Balaque tinha os olhos espirituais abertos. A palavra de Deus, ela diz que quando Deus revelava a Balaão, Deus falava assim: vai dizer aquele que está de olhos abertos. Sabe o que Deus estava revelando a Balaão? Que Balaque tinha os olhos, o terceiro olho aberto. Ele via coisas que qualquer um ali no meio do deserto não via. Ele continuava enxergando coisas que no mundo espiritual só Moisés e aqueles que estavam do lado de Moisés enxergavam. Mas todas as vezes que Deus, as 3 vezes que Deus se revelou a Balaão, Deus disse para Balaão: vai em meu nome e diz àquele que está de olhos abertos que eu não autorizo ele a amaldiçoar o povo de Israel. E quando os sábios chegam diante de Balaão, o sábio já chega com algo tentador, chega com muito ouro, muita prata, muito dinheiro, muita moeda. E Balaão diz aos sábios o seguinte: Deus, o Deus de Israel, o Deus que está com Moisés, ele não vai me aprovar amaldiçoar esse povo, porque eu já conheço esse povo veio para conquistar. Esse povo é um povo determinado a vencer por Deus. Deus determinou a vitória deles no meio do deserto. Eles vão conquistar. Isso é fato. Porém, eu já sei a resposta de Deus. Mas espera aqui esta noite que eu vou falar com Deus para ver se Deus negocia. Afinal, vocês estão me trazendo um agrado, vocês vão embora e vão levar o agrado de volta. E Balaão vai conversar com Deus. Deus fala assim: você já sabe da minha resposta. Você não tem autoridade para amaldiçoar o meu povo. Você não tem autoridade para amaldiçoar esse povo, para fazer com que este povo ele venha perecer no deserto, porque eu já dei a vitória para esse povo. E no dia seguinte, Balaão volta até a tenda que ele tinha preparado para os sábios, e ele diz assim: ó, diz a Balaque que o Deus de Israel não me autorizou a amaldiçoar eles. Então eu não tenho como fazer toda essa preparação, toda essa consagração. Ainda, pelo que eu conheço o Deus de Israel, ainda que você dobre as oferendas, dobre a consagração, dobre a minha oferta, eu não vou conseguir fazer. E eles voltam até Balaque. E Balaque fica muito revoltado com a resposta de Balaão, porque Balaão nunca tinha dito não para o rei. Só que Balaque manda outros sábios. Mas agora eu quero que essa remessa de sábios vai até ele. Dobre as minhas ofertas, dobre as consagrações. Enquanto isso, eu estou aqui esperando a resposta. Balaão era um homem muito entendido em suas colocações de bruxaria e feitiçaria. Não falhava. Mas ele sabia que para mexer com o povo de Deus ele tinha que ter autorização de Deus. Porque se ele tivesse a autorização do diabo, ele não ia buscar resposta em Deus, ele ia buscar o diabo. Está entendendo a importância de você ser de Deus? De você servir a Deus? Aquele que vai preparar o arco, vai preparar a lança e vai tentar te atingir, ele não pode pedir autorização para o diabo para fazer isso. Para ele fazer isso e poder te atingir, ele tem que buscar autorização em Deus. Só que quando o sábio chega com a oferta dobrada, o camarada fala assim: espera mais uma noite aqui que eu vou orar de novo. Talvez agora Deus mude a história. Por quê? Porque agora vocês estão me valorizando, vocês dobraram a oferta. E Balaão vai de novo falar com Deus: Senhor,
Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me autoriza a tocar naquele povo que está acampado perto de Moab, tentando destruir os moabitas. E Deus dá mais uma palavra para Balaão. Deus diz assim: não vá com aqueles homens se eles vierem te procurar novamente, porque eu já dei vitória para o meu povo. Balaão desce mais uma vez, olha para aqueles sábios e diz assim: ainda que Balaque me desse a tua casa, todo o seu ouro, toda a sua prata, toda a sua riqueza, eu não tenho autoridade de Deus para fazer isso. Quando eles chegam com a resposta a Balaque, Balaque vai pessoalmente até Balaão. Balaque diz a Balaão o seguinte: ó, eu tenho a visão aberta, eu consigo ver as coisas, eu sei da história deste povo, porque aquele que eu sirvo já me revelou. E nós vamos consagrar naquele monte. Nós vamos fazer uma preparação. Eu quero 7 altares. Isso não foi determinado por Balaão, isso foi determinado por Balaque, o rei. Ele disse assim: eu quero 7 altares, e eu vou dobrar o sacrifício em cada altar, porque Abraão fez 5 sacrifícios ao Eterno. Isaac fez um sacrifício aí. E Jacó, ele prestou 2 sacrifícios ao Deus de Israel. Durante a peregrinação desses homens, houve 7 sacrifícios ao Eterno. Eles levantaram 7 altares na terra, ao favor desta geração que está peregrinando ao redor de Moab. Vamos levantar 7 altares nos montes específicos e vamos dobrar as ofertas de sacrifício. Só que quando iniciar os 7 altares com o dobro de oferta, ele está dizendo: nós vamos consagrar ao Deus de Israel. O que Abraão fez eu vou fazer melhor para ele. O que Isaac fez eu vou fazer melhor que ele. O que Jacó fez eu vou fazer sacrificar a outro Deus. Nós vamos sacrificar ao Deus de Israel, porque eu quero descobrir aonde está a brecha. E eles começam a levantar altares nos montes. E quando eles vão ao primeiro monte, em especial o monte pelo qual Moisés foi recolhido, Moisés morreu e Deus recolheu Moisés. Balaque sabia que existia uma brecha na vida de Moisés. Quando ele propôs subir no monte pelo qual Deus recolheu Moisés, ele sabia da história. Ele sabia que no momento que Moisés viu o povo clamar por água, Deus falou assim: toca na rocha. E ele desobedeceu. Então no momento que Balaque sabe que Moisés entra em desobediência, ele sobe naquele monte e ele busca uma legalidade para atingir o povo. Só que dentro dessa legalidade, Moisés, antes de morrer, Moisés pede perdão para Deus, se humilha e fecha essa brecha no mundo espiritual. Então Balaque não tem resposta naquele monte. E o que ele faz? Ele desce daquele monte e ele vai nos outros montes, aonde Abraão, Isaac e Jacó prestaram altares a Deus, porque ele queria entender o porquê que eles não conseguiram atingir o povo de Israel. Ele não conseguia entender como aqueles homens foram perfeitos a ponto de morrerem e não deixarem brechas.
saía muito forte, precisa, não conseguirem atingir aquele povo. E a todo momento que eles prestavam altares e sacrifícios a Deus, Deus vinha com poder sobre a vida de Balaão e mostrava para Balaque que se não existe brecha, não existe legalidade. Se não existe legalidade, macumba não pega em crente. Só não entendeu o mistério? Você está entendendo? Aonde não existe legalidade, não existe macumba atingindo a vida do povo de Deus. Aleluia! E toda aquela situação deixa Balaque frustrado. E Balaão mais ainda. Por quê? Porque Balaão está interessado na oferta do rei. Ele vai buscar resposta em Deus, mas ele não queria uma orientação de Deus, ele queria um conforto. Senhor, tem muito dinheiro envolvido, tem muito ouro, muita prata envolvida. Permita eu apenas amaldiçoar aquele povo, ainda que seja uma maldiçãozinha de nada, porque aí Balaque vai me abençoar. Você acha mesmo que providência que vem de maldição é bênção para a tua vida? Providência na tua vida é aquilo que vem pela mão de Deus. É aquilo que Deus está preparando para você. E quando Deus permite Balaão andar com Balaque, ele diz assim: vá com esses homens, faça o que Balaque está pedindo. E quando ele monta a sela no seu cavalo, na sua jumenta, a Bíblia diz que Deus ficou irado com Balaão. Sabe por quê? Porque Balaão não estava lá buscando orientação de Deus, Balaão estava buscando um consolo em Deus. Deus, deixa eu amaldiçoar o povo, vai, só para me ganhar o dinheiro. A gorjeta é muito boa, a recompensa é maravilhosa. Irmãos, quantos de nós muitas das vezes vai buscar orientação ou no homem de Deus, numa mulher de Deus, ou até mesmo com o joelho dobrado, pedindo para Deus uma resposta, e quando Deus contraria o teu querer, você vai buscar resposta em outro. Sabe por quê? Porque nós estamos a todo momento querendo um ignorante nos aconselhando, e não aquele que nos dá resposta à luz da palavra. Porque você já sabe que fazer daquele jeito vai dar errado, vai dar ruim, vai abrir legalidade, o diabo vai destruir a tua casa. Mas mesmo assim, você vai buscar a resposta errada. O bispo falou não, mas eu quero ouvir sim. O pastor falou não, mas eu quero ouvir sim. O meu esposo falou não, mas eu quero ouvir sim. A minha mãe e meu pai falou não, mas eu quero ouvir sim. Você não está buscando um conselho. Você está querendo se fortalecer naquilo que o teu coração está desejando. Você não quer uma direção. Você já decidiu o que fazer. Você já decidiu o rumo que tomar. Você só quer alguém para se fortalecer. Falar, ó, mas o Taíde falou para mim que eu estou na direção certa. A Renata falou para mim que o caminho é esse mesmo. O Wilton falou para mim que não tem como dar errado. Então assim, eu vou. Você sabe que você está na direção errada, porém teu coração já está decidido. O conselho à luz da palavra não vai mudar a tua história. O conselho à luz da palavra não vai te convencer a fazer o contrário. Sabe por quê? Porque o teu coração já decidiu fazer errado. E quando Balaão vai buscar a Deus, Deus fala assim: vai com esse povo, anda, caminha com eles, vai lá fazer a feitiçaria, vai lá fazer o sacrifício. Quando ele monta a sela no seu jumento, a Bíblia diz que Deus ficou irado com Balaão. Tem hora que você bate tanto na terra: Deus, deixa eu fazer, deixa eu ir por esse lado. E Deus está falando assim: não, é o caminho. Só que chega uma hora que Deus fala assim: ó,
filho, faz. Faz segundo não a minha vontade, mas a tua. Segundo o teu querer. Segundo a tua vontade. Vai lá e faz. Quebra a cara. E Deus deixa você ir. Deus não te segura. Deus nem fala mais. Não vá. Sabe por quê? Porque obedecer na primeira palavra que Deus diz: não vá, não faz, não é, não olha, não caminhe. E bem assim foi a vida desgraçada de Balaão. Por um momento ele queria seguir os conselhos e a orientação. Ele já tinha determinado em seu coração em conquistar a oferta de Balaque, porque a oferta era boa. E ele vai para o sacrifício. E chega um certo momento que Balaque, ele começa a se interrogar diante do seu olho aberto, da sua visão mística e espiritualizada. E ele diz assim: eu não entendo. Eu estou tentando buscar brechas em Abraão, Isaac e Jacó para me atingir o povo dele, os filhos deles. Porém eu não consigo encontrar uma legalidade para fazer a macumba dar certo, para fazer a feitiçaria dar certo. Chega um certo momento, igreja, que o Espírito Santo toma Balaão pela última vez na consagração do último monte. E quando Deus toma, o Espírito Santo toma Balaão na frente de Balaque, ele ressalta uma palavra, vamos dizer, uma mitzvah. O que é uma mitzvah? É como se fosse uma reza já preparada, uma oração preparada para certas situações. Um exemplo: a irmã Lia falou assim: ó, quando você vai viajar, irmã Lia? Janeiro. Então ela já sabe que ela vai viajar e ela está em oração para tudo dar certo. Mas no dia da viagem ela prepara uma oração específica para dar certo. Os judeus chamariam isso de mitzvah. É isso, né, irmã Regina? A oração específica. E aí, quando ela volta de viagem, ela faz uma oração específica para Deus guardar ela na volta. Isso se chama mitzvah, né? A oração específica para certas situações, para Deus guardar no ir e no voltar, para Deus proteger, para Deus não permitir que o inimigo venha interferir nas suas negociações, nas suas viagens, nos seus negócios, no seu descanso. É oração específica. E o Espírito Santo de Deus toma Balaão, até mesmo esta oração que ele é tomado, é feito até hoje esta oração. E no capítulo Números, capítulo 24, do verso 1 em diante, ele faz esta oração. Só que olha que interessante, olha o que acontece. No versículo de número 5, o Espírito Santo traz uma revelação no meio dessa palavra em oração ao povo, abençoando o povo de Israel. E no versículo 5 está escrito assim: que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Ali foi o estado de Balaque. Balaão falou assim: eu estou procurando brecha no lugar errado. Eu estou procurando brecha do lado de fora da tenda. A brecha está dentro da tenda. Você vê como é o mundo espiritual, igreja. Para você entender como funcionam as coisas espirituais. Enquanto você está achando que está tudo bem na tua vida, e você não coloca a tua casa em ordem, e você não fecha as brechas para o diabo, para o inimigo tentar atingir a tua vida, a tua casa. Você acredita que está tudo bem, que você é inatingível, inabalável, só porque você está na igreja. Mas o diabo mostra para o servo dele onde está a brecha. Balaão e
tentaram achar brecha através de Moisés, através de Abraão, através de Isaac e através de Jacó. E eles não encontraram. Mas quando Balaão é tomado pelo Espírito, e no versículo 5 ele fala: que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Naquele momento que fala sobre a beleza das tendas de Jacó e de Israel, Balaque, com a visão aberta, ele falou: para ter uma brecha dentro da tenda. E aí, quando nós vamos analisar a palavra, a história, nós descobrimos que no livro de Gênesis, capítulo de número 50, verso lá por número 24, 25, José, ele vai até seus irmãos e ele diz assim: ó, Deus tem uma promessa aos nossos pais. E ele disse que um dia iria nos tirar do Egito. Hoje nós vivemos bem, porque hoje eu sou o segundo do Egito. Mas vai chegar um momento que tudo isso que está acontecendo aqui não vai existir mais. Vocês serão escravos sobre esta terra. E vai chegar um momento que o Deus dos nossos pais vai tirar os filhos deles daqui. E eu quero que vocês liberem uma palavra em forma de aliança. Que no momento que vocês forem peregrinar no deserto para alcançar a terra que Deus prometeu a Abraão, vocês levem os meus ossos contigo. Vocês cumprindo esta aliança, Deus irá proteger vocês de todo mal que vier de fora contra Israel. E quando José libera esta palavra, os seus irmãos fazem essa promessa. Falam: não, quando nós formos sair dessa terra para peregrinar e conquistar, nós vamos levar os teus ossos. E Abraão, Isaac e Jacó não deixaram legalidades para que o mal viesse penetrar, muito menos Moisés. E o diabo usou Balaão e Balaque para tentar encontrar brechas, para fazer com que a promessa não viesse se cumprir. Só que quando Balaque ele começa a analisar a situação, ele fala assim: a brecha está aí. Esses homens tinham que levar o corpo de José, e eles tinham que enterrar o corpo, sepultar o corpo de José. E José, no mundo espiritual, foi aquele que fechou a legalidade na área sexual daquele povo. Porque no momento que a mulher tenta atacar a José, José rejeita se deitar com aquela mulher. E quando José ele faz essa aliança, ele diz: eu não abri a legalidade em me prostituir com aquela mulher. E se vocês fizerem essa aliança comigo, nem o mal de fora entrará em Israel. Olha que coisa profunda, igreja. Quando Balaque descobre que aqueles homens não tinham, tanto que no livro de Êxodo 13, Moisés enterra os ossos de José. Não foi o povo quando saiu já enterrou. No finalzinho da caminhada de Moisés, Moisés enterra os ossos de José. Por quê? Porque o Espírito Santo mostra para Moisés, para conquistar a terra, é necessário enterrar Moisés, é necessário enterrar os ossos de José. Por quê? Porque houve uma aliança, houve uma palavra liberada no mundo espiritual. E às vezes, quantas das vezes você não fez uma promessa e não cumpriu? Eu não estou falando nem para Deus, porque para Deus você promete todo dia no mundo. Prometo para Deus que eu vou ser crente, que eu vou tomar vergonha na cara, que eu não vou mais pecar, que eu vou orar todo dia, que eu vou jejuar, que eu vou ser dizimista, que eu vou para a igreja todo culto. O que mais você prometeu para Deus que você não está cumprindo? Tem tanta coisa que você prometeu para Deus que você já quebrou o princípio. E quando você promete, você está fazendo
uma aliança no mundo espiritual, e quando você não cumpre, você abre legalidade. Só que essa promessa não foi feita para Deus, essa promessa foi feita para José, um homem de Deus. E quando eles não cumprem, Balaque encontra a legalidade para fazer o feitiço de Balaão dar certo. E quando esses homens começam a ter entendimento de que dentro da tenda estava uma legalidade, uma falta de cumprimento de uma aliança, capítulo 25, verso 1, diz que o povo de Israel se prostitui com as filhas do Moabitas. Você está vendo? José tinha fechado a legalidade da prostituição porque ele não se deitou, porque ele não se prostituiu, porque ele foi leal. E ele disse: enquanto vocês cumprirem esta promessa, o mal não atingirá a tenda de vocês. E quando eles não cumpriram a palavra, quando eles não cumpriram a promessa, aquilo que José tinha fechado como legalidade na vida daquele povo se tornou maldição. Porque a Bíblia nos relata aqui, ó, que aqueles homens de Israel, os israelitas, se prostituíram com as filhas dos moabitas. Onde eu quero chegar com tudo isso? Não estou te chamando aqui de prostituto ou prostituta. Eu quero fazer com que você entenda que quando você faz uma aliança, quando você libera uma palavra, quando você faz uma promessa, não tarda em cumprir. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, é sim, sim, não, não. Sabe por quê? Mateus 23, 19, a palavra de Deus diz que é o altar quem santifica a oferta, o sacrifício. Balaão e Balaque não tinham entendido isso. Ele achou que vamos dobrar a oferta no altar. E eles dobraram a oferta no altar e não conseguiram entrar para destruir Israel. Só que Jesus nos ensina que não é a oferta não é maior que o altar é maior que a oferta, porque é o altar que santifica a oferta. O que você tem que entender? Que não adianta você se sacrificar, eu vou me sacrificar. Você tem que entender que aquilo que você coloca no altar, a tua oração, a tua oferta, a tua palavra, o teu comprometimento tem que ser honrado. É maior que o teu compromisso. O altar é maior que a tua palavra. Enquanto a igreja não entender isso, vai ser doente, vai ser uma igreja melancólica, vai ser uma igreja destruída. Mas no dia que a igreja entender que o altar é maior que qualquer coisa que você colocar diante dele, Deus vai mudar a tua história. Eu vou fazer, eu vou ir, eu sou, eu faço, eu tenho. Esquece isso. É sim, sim, não, não. Estou dentro, estou fora. Sou de Deus ou sou do diabo? Estou firmado ou eu não estou firmado? Eu sou homem de Deus ou eu não sou? Eu amo as vidas ou eu não amo? Esse negócio, eu vou escolher quem eu amo, eu vou escolher quem eu ajudo, eu vou escolher com quem eu amo. Vai de mim se um dia eu olhar para Deus e falar: eu quero escolher quem eu vou pastorear. Quem entrar por essas portas, eu tenho que falar: Senhor, independente do trabalho que vai dar, eu vou pastorear. Independente da dificuldade que tiver, eu vou pastorear. Independente se vai ser meu amigo ou se vai ser meu inimigo,
eu estou aqui para pastorear. Sabe por quê? Porque eu tenho que entender que eu não tenho que fazer promessas tolas para Deus. Eu tenho que entender que a minha palavra tem que ser simples. Ou sim ou não. Ou eu assumo o compromisso para ser obreiro ou eu não assumo. Eu assumo o compromisso para aceitar Jesus ou eu não assumo. Eu assumo o compromisso de me santificar ou eu não assumo. Eu assumo o compromisso de buscar a salvação ou eu não assumo. Não adianta eu ficar falando assim, eu vou jejuar, eu vou orar. Você tem que fazer isso. Mas você tem que entender, santo ou ele é podre diante de Deus? Como assim? Eu estou sacrificando, eu estou ofertando, eu estou me doando, e Deus não vai receber? Estou. É isso mesmo que você ouviu. É isso mesmo. No livro de Gênesis, a palavra de Deus diz o seguinte: que havia dois homens, dois irmãos, mesmo sangue, criados junto, mesmo pai e mesma mãe. Seu pai perde a conexão no Éden, e agora ele, para ter comunhão com Deus novamente, Deus não desce mais no cair da noite, se apresenta para ele e ele adora a Deus, e o sobrenatural acontece de forma extraordinária. Acabou isso. E Deus fala para ele: agora, se você quiser se conectar comigo, faça um altar para mim. E quando ele descobre que ele tem todo esse sacrifício agora, porque não é mais assim, vou sentar aqui e vou esperar Deus descer para falar comigo. Agora eu tenho que sacrificar, agora eu tenho que pagar o preço, agora eu tenho que me santificar, me policiar, eu tenho que me guardar, eu tenho que fazer algo para chamar a atenção de Deus, para Deus voltar até mim. Eu tenho que me preparar para Deus olhar para mim. E quando ele entende isso, ele ensina os seus filhos. Ele chama Caim, ele chama Abel e fala assim: vem aqui. Para vocês terem a conexão que eu tinha no Éden, é necessário vocês fazerem um altar, vocês preparar o melhor, a tua melhor oferta. Vocês têm que chamar a atenção de Deus. Não pode ser qualquer coisa, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser qualquer hora. Você tem que estar centrado para entregar algo para Deus. E a Bíblia diz que um entendeu a técnica, o outro entendeu a espiritualidade da coisa. Então não adianta eu estar pregando essa mensagem aqui, você entender toda a técnica do que foi falado e você não entender a espiritualidade dessa palavra. Não adianta você sair daqui e falar: que mensagem legal, eu entendi tudo, e você não entender a espiritualidade do que foi pregado aqui. Sabe por quê? Você vai continuar sendo uma pessoa frustrada, você vai continuar sendo uma pessoa fracassada. Por que eu digo isso? Porque Caim fez o sacrifício, mas fracassou. Abel fez o sacrifício no mesmo momento, fez um altar da mesma forma que seu irmão, e foi aprovado por Deus. Sabe por quê? Porque ele entendeu que o altar é maior do que a oferta dele. O altar é que santificava a oferta dele, o sacrifício dele. E o irmão dele não entendeu isso. O irmão dele falou: eu dei também, eu fiz legalzinho, eu fiz bonitinho, eu fiz do jeito que meu pai me ensinou. Mas não tinha espiritualidade para fazer. Então nem tudo que você apresenta a Deus, Ele recebe. Nem tudo que você coloca em Deus é aprovado por Ele. Deus disse para Balaão: vai lá e faz, mas eu não te autorizo a amaldiçoar o meu povo. Só que no mesmo momento que Deus não autorizava o feiticeiro, Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo tomava o feiticeiro. Você está entendendo? O Espírito Santo tomava o feiticeiro em línguas, em profecia e revelação. Você está achando que o Espírito Santo só toma o crente? Ele usa quem Ele quer na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele tomou a mula.
Para não restar dúvida, será que Deus, o Espírito Santo, vai tomar o feiticeiro? Ele tomou a mula do feiticeiro, ele tomou só o feiticeiro não, ele tomou a mula em profecias. Esse é o Deus que eu estou falando. O Deus que usa quem Ele quer. Meu Deus! O Deus que o filho dele disse assim, ó: se você que é o escolhido, é o chamado, se calar, as pedras vai louvar. As pedras vão clamar, vão pregar, vão louvar, vão ministrar. Você noção do que é isso? Duvido Deus fazer a pedra. Deus fez a jumenta falar. Deus não vai fazer uma pedra. Deus tomou um feiticeiro cheio de demônio, cheio de cão no corpo. Não vai tomar uma pedra. Tome posse dessa palavra. Guarda ela na tábua do teu coração. Sabe por quê? Porque Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar teu cativeiro. Mas para isso você tem que entender que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Passou disso, a procedência é do maligno, porque você abre legalidade para o diabo entrar. O diabo destruir a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor por essa palavra. Fala mais forte, Senhor. Fala mais forte, porque Ele vive, Ele reina e Ele está neste lugar. Ei, exalte, glorifique, exalte o nome do Cordeiro, exalte o nome dele. Aleluia, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade.